We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, hoje eu tô aqui pra mais um Momento Séries e hoje eu vou falar sobre séries de super-heróis. Por que, vocês perguntam? Porque assim, não tem motivo, eu simplesmente queria falar sobre séries de super-heróis porque eu queria indicar elas pra todo mundo, porque eu gosto muito delas. Houve uma época da minha vida que por algum motivo eu tinha um preconceito contra super-heróis, era tipo, vamos ver aquele filme de super-herói? Ah, não gosto de super-herói. Ah, e esse quadrinho? Tipo, não gosto de super-herói. Por algum motivo, eu achava que eu não gostava, sendo que eu nunca tinha assistido, visto, lido, sei lá o quê. Mas essa fase negra da minha vida acabou. Não tô dizendo que eu sou uma especialista, eu li pouquíssimos quadrinhos, porque eu ainda fico bem perdida nesse mundo, eu não sei o que ler, o que comprar, e eu não quero me viciar, e é muito difícil viver nesse mundo. Mas, enfim, seguindo em frente, falando sobre as séries especificamente, eu assisto 5 séries de super-heróis. Eu acredito que todo mundo saiba quais são, porque são as 5 mais básicas. Das séries de super-heróis que estão passando, eu não assisto Gotham. Aliás, eu nem sei se Gotham foi cancelado, não foi, não sei. Não assisto. Se vocês assistem e acham que eu deveria assistir, me avisem aqui no comentário. E vamos começar logo para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou começar falando sobre Arrow, que eu acredito que todo mundo sabe do que se trata, mas caso não, eu vou fazer um resumo rápido de 20 segundos. Arrow conta a história de um rapaz que sofreu um acidente de barco e depois disso ele acabou ficando preso numa ilha deserta e acabou desenvolvendo poderes, tipo, sobre-humanos de luta. E quando eu digo sobre-humanos, tipo, ele não tem nenhum superpoder oficialmente, ele só é muito bom em luta e arco e flecha, tipo, acima do padrão. Depois de vários anos nessa ilha, ele acabou voltando para a cidade dele, onde todo mundo achava que ele estava morto. E lá ele começou a praticar super-heroísmo. Enfim, esse é um péssimo jeito de falar isso, mas ele salvava a cidade, basicamente, né? Arrow tem 3 temporadas, das quais 2 estão no Netflix. E ao longo dessas 3 temporadas, o plot teve alguns altos e baixos, algumas histórias são mais envolventes do que outras, porém, no geral, eu gosto muito da série. Arrow faz parte daquele grupo de série que quando sai, você, tipo, precisa assistir, senão você não consegue meio que pensar em outra coisa, se concentrar na vida real. Pelo menos isso acontece comigo. E eu gosto bastante dos personagens de Arrow, eu gosto, por exemplo, muito do Diggle. Eu gostaria que ele tivesse mais foco na série, um pouco mais de atenção, assim. Eu espero que isso aconteça na 4ª temporada, pela qual eu tô muito curiosa, porque no final da 3ª, apesar de não ter sido tão tenso, tipo, fica aquele ar de... E agora? Como essa série vai continuar? Normalmente, as outras 4 séries de super-heróis que eu assisto, eu não shippo muito nenhum casal. Não sei porquê, eu acho que eu me interesso mais por outros pontos da história, e o casal não é o ponto principal pra mim. Porém, Arrow eu shippo muito, não consigo evitar. Sou Oliciri, caso vocês ainda não saibam. E eu acho que a Felicity traz o melhor lado do Oliver. Com o melhor lado do Oliver, eu quero dizer o lado não suicida do Oliver, o que é um ótimo lado, convenhamos, né? Das 3 temporadas, eu diria que a 3ª foi a mais fraca. Eu não tô dizendo que eu não gostei, porque eu gostei bastante dela também. Eu só acho que ela foi um pouco mais fraca que a 1ª e a 2ª. E eu tô com as minhas esperanças bem altas pra 4ª temporada, porque eu acho que eles têm potencial pra fazer uma ótima continuação pra série, e eu tô contando com isso. Puxando agora o gancho de Arrow, eu queria falar de The Flash, que é uma série spin-off de Arrow. Ela se passa no mesmo universo. Tem alguns episódios que até são crossover, ou seja, caso vocês não saibam o que é crossover, eles se juntam, tipo, o Arrow tá em The Flash tá em Arrow. No final da 2ª temporada de Arrow, o personagem do Barry Allen foi apresentado, e aí ele ganhou a própria série dele. E a 1ª temporada de The Flash aconteceu simultaneamente, a 3ª de Arrow. O Barry Allen é um menino que foi atingido durante a explosão de um acelerador de partículas. Ele acabou desenvolvendo o superpoder, que é o superpoder da velocidade. Ele não foi o único da cidade a ser atingido, várias pessoas foram, e essas pessoas também criaram superpoderes dos mais diversos possíveis. Isso é uma coisa que eu acho muito legal em The Flash, tipo, uma grande concentração de pessoas com superpoderes. E o objetivo do Barry é usar o superpoder dele para aprender, tipo, defender a cidade dessas outras pessoas que adquiriram superpoderes e usam eles para o mal. Para fazer isso, ele conta com a ajuda de alguns cientistas que trabalhavam no acelerador de partículas, entre eles o meu personagem favorito da série, Cisco. Não tenho nada para falar, só queria deixar claro que ele é meu personagem favorito. Junto com o Joe, detetive, eu também gosto muito dele. Aliás, eu diria que eu gosto bastante de todos os personagens de The Flash, eu acho que eles são todos bem escritos. E a Iris eu não gostava muito no começo, mas eu superei, eu achei que ela evoluiu bastante, e agora eu realmente gosto dela.
The Flash é um pouco mais leve do que Arrow, não no sentido história, porque tem algumas histórias de The Flash que são bem pesadas, mas The Flash tem bem mais senso de humor, o que torna ela uma série mais leve. Outra coisa que eu acho bem legal em The Flash é que, assim, passou uma temporada e aí eu paro pra pensar quanta coisa já aconteceu nessa uma temporada. É demais. É uma série, tipo, muito dinâmica. Não é aquela série que é mediana a série inteira e aí tem um super season finale. Não, ela é, tipo, a série inteira tem ótimos episódios espalhados por ela. Às vezes tem um episódio tão bom que você pensa, meu Deus, é season finale? Não, é episódio tipo 7. E ela trata de tema que me interessa bastante. Por exemplo, ela trouxe Viagem no Tempo nessa primeira temporada, que é uma coisa que eu esperava só um pouco mais pra frente, mas eles trouxeram na primeira, quem sou eu pra reclamar. Eu gosto bastante dessa parte de Viagem no Tempo, porque ela traz a possibilidade de fazer várias teorias, e eu adoro ficar, tipo, pensando em teorias, tipo, e agora o que pode acontecer, como vai acontecer, e, tipo, ver discussões de pessoas, não só, eu gostei do episódio por causa disso, eu não gostei por causa disso, mas, tipo, criando teorias mesmo de como as coisas vão funcionar, tipo, intrigadas com a história, e The Flash causou muito, muito isso em mim, eu acredito que em muita gente. Agents of S.H.I.E.L.D. é a próxima série que eu vou falar. Ela tem 3 temporadas, uma tem no Netflix, e ela é uma série que tem um pouco de tudo, ela tem senso de humor, ela tem umas cenas de luta bem legais, ela tem personagens muito bons se desenvolvendo ao longo dessas 3 temporadas, e é uma série que, tipo, eu indico mesmo, porque eu acho que, como eu disse, ela tem um pouco de tudo, então ela acaba agradando todo mundo, com certeza. Uma coisa que eu gosto muito de Agents of S.H.I.E.L.D. é, por exemplo, o desenvolvimento da Skye. Ela começa sendo uma hacker X qualquer e no final da terceira temporada, tipo, uau, Skye. E a terceira temporada trouxe um pouco mais dessa parte de superpoderes. A terceira temporada apresenta os Inumanos e, tipo, eu gostei bastante disso e me deixou bem animada pra quarta temporada e o que vem por aí. Eu gosto muito de todos os personagens de Agents of S.H.I.E.L.D. Eu gosto muito do Coulson. Quem não gosta do Coulson? Eu também gosto muito de Fitzsimmons, porque, como vocês devem ter percebido, meus favoritos são sempre os snaps que ajudam os super-heróis. A série número 4 da minha lista de séries de super-heróis é Agent Carter. A Hayley, que é a atriz que interpreta a Agent Carter, estava no painel de Mulheres que Kick-Ass da IW na semana passada. E Kick-Ass, pra quem não sabe, é tipo mulheres que arrasam, mulheres que detonam, e eu não sei uma tradução que seja um nível de Kick-Ass, então eu continuo usando Kick-Ass, mesmo que seja uma palavra em inglês no meio da frase em português. E ela é definitivamente uma mulher que Kick-Ass, porque, gente, a Peggy Carter é aquela personagem que, tipo, precisava existir. Ela é fantástica, ela é bem escrita, obrigada ao roteiro, e ela tem muita qualidade, ao mesmo tempo ela também tem alguns defeitos, o que torna ela um pouco mais humana. Cronologicamente, Agent Carter se passa depois de Capitão América, o Primeiro Vingador, e conta a história da Peggy Carter ajudando o amigo dela, Howard Stark, a limpar o nome dele depois de um pequeno probleminha com venda de armas ilegais. E ela tem a ajuda do Jarvis, que é o mordomo, que é um personagem fantástico também. E logo no primeiro episódio eu fiquei bem viciada nos personagens, todos os personagens da série são bem trabalhados. Porém, a história só me prendeu mesmo depois do terceiro ou quarto episódio, o que eu sei que é bem demorado se você considerar que a história tem 8 episódios, mas eu não larguei antes justamente por causa dos personagens, eu tava muito envolvida, mas valeu a pena, porque depois que a história, tipo, pegou o ritmo mesmo, ficou muito boa, valeu a pena mesmo. E, gente, deixa eu dizer uma coisa, 8 episódios é muito pouco pra uma série tão boa. A quinta e última série é Demolidor. É uma série do Netflix, e quando eu digo isso, eu não quero dizer só que ela tá lá no Netflix, ela foi de fato produzida pelo Netflix. Talvez esse seja o motivo dela ter um pouco mais de liberdade. Por exemplo, ela tem umas cenas de luta mais pesadas e muito bem coreografadas. As cenas de luta de Demolidor são, tipo, nível cinema mesmo, superprodução. São fantásticas, fantásticas mesmo. E a série em si é muito boa, o roteiro é ótimo, a direção é ótima, tipo... Eu não terminei ainda de assistir, faltam 2 episódios, mas tem só 13, o que é pouquíssimo, mas ela já foi renovada pra próxima. Demolidor conta a história do Matt Murdock. Quando ele era criança, ele sofreu um acidente e acabou ficando cego, e aí ele desenvolveu, tipo, super desenvolveu os outros sentidos, não no nível normal, no nível, tipo, consigo ouvir você respirando 2 km daqui, sabe? Tipo, num nível bem absurdo mesmo. E aí ele acaba lutando contra o Cable, mesmo sendo cego. E ele é muito bom nisso. Demolidor também tem ótimos personagens femininos. Tem a Karen Page e a Claire, que são personagens, assim, tipo, top. E
Isso é uma coisa que eu sempre presto atenção na série, porque quem quer assistir uma série que enquanto o cara salva o mundo, a mulher é tipo um acessório, só porque ele precisa de um romance pra se tornar mais real? Não, a gente quer mulheres que, tipo, participem de fato da série. E isso acontece em Demolidor e é um dos pontos que eu gosto muito. Eu falei um pouco de Demolidor, mas eu acho que eu não consegui deixar claro o quão bom é, então eu vou só reforçar um pouquinho antes de concluir o vídeo. Demolidor é muito bom. Agora um resumo rápido, eu indico 5 séries pra todo mundo. Depende do que vocês estão procurando, se vocês querem uma série mais leve, mas que ao mesmo tempo te intrigue, The Flash, se vocês têm pouco tempo e querem uma série um pouco mais rápida, mas que seja fantástica, Agent Carter, se vocês querem tipo, uma mistura de um pouco de tudo, vocês têm Agents of S.H.I.E.L.D., se vocês querem, tipo, ficar deslumbrados com uma série Demolidor, se vocês querem uma série com um super-herói que tem um ótimo tanquinho, vocês podem assistir Arrow, enfim. Tem 2 séries de super-heróis que vão começar agora no Fall Season que eu vou acompanhar com certeza, que é Agents of Tomorrow e Supergirl, que eu já assisti o piloto, eu gostei bastante, apesar de um pouco da crítica não ter gostado, eu gostei bastante. E a gente vai fazer um vídeo mais pra frente, eu não sei se é no mês que vem ou no outro, mas acho que é no mês que vem, sobre as séries do Fall Season que a gente vai acompanhar. E aí eu vou falar melhor sobre Agents of Tomorrow e Supergirl. E é isso aí, não esquece de comentar aqui embaixo qual série de super-herói vocês assistem, se vocês têm vontade de assistir, se vocês acham que eu deveria assistir Gotham, se vocês odeiam. Enfim, qual é a opinião de vocês sobre o assunto séries de super-heróis. É isso pro vídeo de hoje, até o nosso próximo.